Evangelho do Senhor, Lucas, capítulo de número 6. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém. Até o versículo de número 11. Queridos, é interessante que eu tenho um site, e no site www.ricardogondin.com.br eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm dúvidas. E um desses dias eu e a pastora Jerusa estávamos fazendo um levantamento da pergunta ou das perguntas mais recorrentes, o que as pessoas mais se angustiam, que a pergunta que está mais no coração das pessoas. E interessante que a maioria das pessoas nos pergunta a respeito do sábado e a respeito do dízimo. E as duas perguntas são interrelacionadas, porque eles nos perguntam a respeito do sábado com a mesma preocupação que perguntam a respeito do dízimo. E a pergunta é: o dízimo e o sábado são do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Que as pessoas se angustiam. Porque uma dúvida que as pessoas têm é: até que ponto nós estamos obrigados a cumprir aquilo que está dito no Antigo Testamento, na lei que foi dada aos judeus? E a pergunta tem todo sentido, porque o sábado faz parte dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo de número 20. Lá em Êxodo capítulo de número 20, na lista dos 10 mandamentos, está o sábado, em que a Bíblia diz que nós devemos guardar o sábado e santificá-lo. E a Bíblia fala que em 6 dias fez o Senhor a terra e no 7º ele descansou, e que o sábado é dia sagrado ao Senhor. E as pessoas ficam em dúvida e dizem: quem foi e aonde foi que o sábado deixou de ser sábado e nós, os crentes, começamos a santificar não o sábado e o domingo, e sim o domingo? Então essas dúvidas estão nos nossos corações, e muitas pessoas, angustiadas por causa dessas dúvidas, não sabem lidar muitas vezes, e principalmente gente que vem de outras igrejas, chegam na Bethesda, tem essa pergunta no coração e precisam de resposta. E é pertinente hoje a gente tratar e falar dessas coisas, porque esse é o texto da Bíblia que nós hoje nos deparamos exatamente com essa angústia que se gerou entre Jesus e os líderes religiosos dos seus dias, exatamente com relação ao sábado. Vejam o que acontecia. Os judeus, naqueles dias, como ainda hoje, quando eles plantavam um campo,
judeus, quando plantavam uma plantação de trigo ou de milho, eles nunca colhiam as beiras da plantação. As beiras da plantação eram dedicadas aos pobres. Era a colheita do pobre, para o pobre poder vir colher. Eu entendo bem disso, porque quando eu morava no Ceará, quando eu era menino, era adolescentão, lá no Ceará, eu morava bem pertinho do estádio de futebol. E lá no estádio do futebol tinha no Ceará a hora do pobre. A hora do pobre era o seguinte: você pagava o ingresso para o jogo, os pobres que não pudessem pagar o ingresso para o jogo ficavam esperando lá de fora, porque com 30 minutos do segundo tempo, quer dizer, com 15 minutos para acabar o jogo, eles abriam os portões. E abriam os portões para os pobres entrarem e assistirem o restinho do jogo. Chamava a hora do pobre. E eu, moleque, aí ficava lá esperando a hora do pobre, porque eu não tinha dinheiro. Então a gente não tinha dinheiro, ficava esperando a hora do pobre. Até quando abria o portão, aí a gente entrava. Aí era o seguinte: a gente ficava com o radinho, ouvindo um, outro, e conversando, e como é que tá o jogo e tal. Se o time que eu torcia, que eu sou um sofredor, só torço pro time que perde, o time que eu sofria, que era o Ceará Sporting Clube, estivesse perdendo, por exemplo, de 3-0, 4-1, 5-1, que às vezes os meus times perdem de 5-1, quando eles estão perdendo de 5-0, é sempre assim, né? É sempre humilhante. Quando estava perdendo muito, aí nem entrava. Por quê? Porque não adiantava, era 15 minutos, só para sofrer, é melhor não entrar. Então tinha a hora do pobre. O judeu tinha a plantação do pobre, que era essa faixa de terra que os pobres podiam entrar e colher e cegar e levar para casa e fazer a sua colheita. Pois bem, Jesus vinha andando num dia de sábado, ele e os seus discípulos, e quando ele vinha andando, eles pararam na plantação dos pobres, e ele e os seus discípulos começaram a colher dentro dessa área que era a área dos pobres. Começaram a colher espigas e juntar um pouco ali. Eu não sei se era trigo ou se era um cereal. Nós não sabemos se era cevada, se era trigo, se era milho, o que era um cereal. Eles estavam ali colhendo, e quando eles estavam colhendo, os judeus viram, os religiosos, porque o judeu não pode trabalhar no sábado. Judeu não pode trabalhar no sábado. Eu já estive em Jerusalém, já estive em Israel e vi, porque eu estava lá num dia de sábado. Nem o elevador eles apertam os botões no dia de sábado, porque é considerado trabalho. Judeu não pode acender fogo no sábado, porque é considerado trabalho. Então eu estava nesse hotel, que era 20 e tantos andares, no sábado, 20 e tantos andares, o elevador é programado para do térreo até o 20 e tanto, vai parando de um em um, ele não obedece os comandos. Se você apertar o botão, ele não obedece, porque ele é programado para parar de um por um e desce de um por um. Leva um tempo danado no sábado para você subir ou descer no elevador num hotel de judeus. E tem uma cadeira dentro do elevador para as pessoas sentarem. Porque se a pessoa fizer o trajeto do elevador em pé, isso é considerado trabalho. E se ele apertar botão, é considerado trabalho. Então o elevador tem que abrir e fechar sem ele fazer nada, para não ser considerado um trabalho. Pois Jesus, no dia de sábado, está trabalhando com os discípulos dele, que eram judeus, todos eles. Estão colhendo lá as espigas, estão trabalhando. E no que eles estão colhendo e trabalhando e colhendo as espigas e armazenando ali um pouco de comida para eles, os judeus se escandalizaram. Óbvio que eles se escandalizariam. Olharam e disseram: mas que é isso? O que está acontecendo? Que horror! Esse homem trabalha no sábado. O que vocês estão fazendo? Que não é permitido trabalhar no sábado. E Jesus disse: vocês não leram? E aí ele começa, em vez de explicar por que ele estava trabalhando no sábado, ele dá um outro exemplo. Em vez dele discutir um assunto específico do sábado, ele vai discutir um assunto mais amplo. Vai levar para um debate mais abrangente. Em vez de ele discutir o sábado especificamente, ele vai discutir um conceito. E aí ele conta uma outra história.
ele conta um outro exemplo que não tem nada a ver com as espigas. E o exemplo que ele vai contar é o seguinte: Davi e os seus soldados estavam uma vez numa batalha e eles estavam morrendo de fome, muita fome, porque eles estavam guerreando, eles eram soldados, estavam com fome. E eles passaram no tabernáculo, era uma tenda cercada de lona, em que tinha um pátio. Você vai ver lá onde eram feitos os sacrifícios. E quando você entrava na tenda, tinha um lugar santo. E se você entrasse mais ainda para dentro da tenda, você entrava no lugar que era chamado Santo dos Santos. Pois no lugar santo, dentro da tenda, tinha uma mesa em que havia pães, 12 pães, que eram chamados pães da proposição, que na minha versão aqui da NVI chama os pães da presença. Eram colocados ali pães, só que eram pães sagrados, era um pão sagrado. Ninguém podia tocar naquele pão. Pois Davi e os guerreiros dele estavam morrendo de fome, entraram no tabernáculo, viram a mesa com os pães, e Davi deu ordem, deu permissão que os soldados dele comessem os pães da proposição no tabernáculo. Jesus disse: olha, o debate que vocês estão querendo suscitar sobre o sábado, deixa eu levar para uma outra dimensão, mais abrangente. E ele levou para a questão dos pães da proposição, dizendo assim: Davi fez o que não era permitido na lei fazer, porque ele estava com fome. Ele disse: eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Passado uma semana, óbvio que o clima estava tenso. Passado uma semana, Jesus foi para a sinagoga no sábado, como era costume dos judeus e dele, que ele era judeu. Foi no sábado para a sinagoga. Quando ele está no sábado na sinagoga, no meio da sinagoga, tem um homem, e é só Lucas que dá essa informação, que a mão dele era atrofiada. E é só Lucas que diz que a mão que estava atrofiada era a direita. Tinha uma mão mirrada, atrofiada. Tinha uma mão que tinha um defeito, ninguém sabe o que era atrofiada, uma mão torta, uma mão enquirquilhada. E o homem estava lá na sinagoga e todo mundo começou a olhar para ele e dizer assim: como é que pode? Será que Jesus vai curar esse homem num dia de sábado? Será que ele tem coragem, petulância de curar um homem num dia de sábado, de trabalhar num dia de sábado? Já não basta o que ele fez lá na colheita, lá no campo da plantação. Ele vai fazer isso? Jesus olhou para o homem com a mão mirrada e disse: vem cá, fica em pé. O homem ficou em pé no meio da sinagoga. Jesus disse: estende a tua mão, porque o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar uma vida ou destruí-la? Estende a mão. E o homem que estava com a mão mirrada estendeu a mão e ficou curado. Vejam que todo esse ambiente diz respeito se pode ou não pode trabalhar no sábado, o que é o sábado, o que é que representa o sábado. E aí o homem estende a mão, fica curada, restaurada, e os fariseus ficam furiosos com o que aconteceu. Eles ficam bravos com o que aconteceu. Como é que pode? Sábado, ele dessacralizou o sábado. Então eu acredito que nós temos hoje uma oportunidade de ouro de entendermos um pouco melhor esse conceito do sábado. E o que é que ele representa e o que é que ele significa. E para isso nós precisamos entender algumas coisas que Jesus quis nos ensinar aqui. Primeira coisa que Jesus quis ensinar a nós, quando trouxeram a questão do sábado, e isso vai se aplicar a tudo aquilo que nós fazemos em nome dele, de Jesus, é o seguinte: número 1, é possível você quebrar a letra da lei sem quebrar o seu espírito. É possível você quebrar a letra da lei sem quebrar o seu espírito. Agora presta atenção, porque eu vou andar a partir de agora num fio de navalha. Porque algumas coisas que eu vou dizer agora podem ser usadas
para o mal. Você pode pegar o que eu vou dizer agora e distorcer para legitimizar ou legitimar comportamentos errados. O que eu vou dizer agora, eu vou abrir um espaço para quem não presta usar os meus argumentos para legitimar suas ações erradas. O que eu vou dizer agora: é possível você quebrar o mandamento, a lei do mandamento, sem ferir o coração de Deus. Por exemplo, é possível você mentir e a mentira não ser pecado. Por isso que eu estou dizendo, é andar em cima de uma navalha agora. Porque o cara que diz, posso mentir? Ótimo. Por exemplo, você está em casa, chega um sujeito e diz assim: cadê sua mulher e os seus filhos? Um ladrão está lá mantendo você refém, com um revólver na cabeça. Eu quero a sua mulher e os seus filhos que eu vou estuprar agora. Você diz: não, eles não estão em casa, estão escondidos lá atrás, no sótão, lá na edícula lá atrás. Você acabou de mentir. Isso é uma mentira, você disse uma mentira. Só que essa mentira foi a quebra da letra da lei, mas você não feriu o espírito da lei, porque a mentira foi dita para preservar vida. A mentira foi dita não com o intuito de ferir, de machucar, de magoar, de destruir o outro. A mentira foi dita com outro objetivo. E Jesus então nos ensina que é possível quebrar a letra da lei sem ferir o espírito da lei. Por que ele ensina isso? Porque quando Davi permitiu que os soldados comessem do pão que não era permitido eles comerem, essa permissão foi uma quebra da lei. Mas ele permitiu que a lei fosse quebrada porque ele precisava preservar a vida dos seus soldados. É o mesmo espírito com que Raabe mentiu. Lembram da prostituta Raabe lá na cidade de Jericó? Quando os habitantes da cidade de Jericó foram atrás dos espias de Deus e disseram: cadê eles? Ela mentiu, ela disse: eles foram por um caminho e tal, inventou uma história comprida, e eles acreditaram na prostituta Raabe, só que ela estava mentindo. Só que aquela mentira era justa. É quando você, por exemplo, está num culto, num país que está sendo perseguido pelo Evangelho. O Evangelho está sendo perseguido num país islâmico, num país lá da Coreia do Norte, onde os comunistas não permitem que o Evangelho seja pregado. Os crentes estão reunidos, aí chega a polícia secreta e diz assim: o que vocês estão fazendo aqui? É um culto? Se for um culto, morre todo mundo. O pastor disse: não, isso aqui era uma reunião comunitária, cidadã, nós estamos discutindo aqui os esgotos da cidade e tal. Aí os crentes olham para o pastor e dizem: pastor acabou de mentir. Mas que mentira foi essa? Não, ele acabou de preservar a nossa vida. Então é possível se quebrar a letra da lei sem você ferir o espírito da lei. Agora, todas as vezes que a letra da lei for quebrada para que o espírito da lei não seja quebrado, é preciso que a motivação seja pura. É preciso que as intenções sejam verdadeiras. É preciso que o que está em jogo seja nobre. É preciso que tudo seja íntegro para que aquilo seja justificável, porque senão é pecado. Então é possível se quebrar a letra da lei, e muitas vezes ela foi quebrada, tanto por Jesus como por homens de Deus através da Bíblia. Segundo, é possível que alguns mandamentos existam não para se tornarem absolutos. Eles existem como sinais de verdades mais nobres. É possível que alguns mandamentos existam não para se tornarem absolutos. Não é um mandamento pelo mandamento. Esse mandamento é apenas um sinal que revela algo mais nobre, mais bonito ainda. Não é o mandamento em si. Então, existem alguns mandamentos que eles servem apenas de piso. Eles não são a minha regra de prática. Ele é o piso. A partir daí é que eu começo a viver. O mandamento é o mínimo. É o que se exige mínimo de mim. E aí nós entramos na questão do sábado e inclusive do dízimo. O que é o sábado?
O sábado precisa ser compreendido não como um dia específico. O sábado precisa ser entendido não como obedeça o dia do sábado. É um princípio. E é um princípio que nos lembra duas verdades, o sábado. Uma verdade física, humana, natural, e uma verdade espiritual. O que é o sábado? Sábado é, em primeiro lugar, um princípio de nós aprendermos os nossos limites físicos. O que é o sábado? O sábado não é a obediência religiosa de um dia. O sábado é um ensino que nos ensina, que nos adverte, que nos admoesta, que nos conduz a entendermos um princípio. E qual é o princípio? O princípio é que todos nós temos limites, que a máquina tem que parar, que nós não somos um motor contínuo que trabalha de manhã, tarde, de noite, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, tarde, de noite, 24 horas por dia, trabalhando, pifa, quebra a biela, quebra o cabeçote do motor, sei lá, toca a válvula, estoura a ventoinha, quebra. E Deus diz o seguinte: você não foi criado para trabalhar moto contínuo, você foi criado para parar. E o sábado é uma lembrança a nós mesmos que nós temos que parar, que nós temos limites, e que os nossos limites precisam ser respeitados. E quem não respeita os limites do próprio corpo, quem abusa do próprio corpo, trabalhando, vai quebrar, vai morrer. Você precisa parar, você precisa descansar. E o sábado é esse descanso, é quando você para a máquina. Então é um princípio espiritual. Não é a obediência cega de um dia. É um princípio espiritual. Que nós temos limites. Nós somos seres limitados. E nós temos que aprender os nossos limites. Tudo tem limite. E a gente tem que aprender os limites. E que a gente, essa coisa da constância, sempre, isso é uma mentira. Por exemplo, eu gostaria de prolongar o prazer para sempre. Isso não existe. Prazer para sempre torna-se tortura. Porque tem umas ideias meio loucas hoje. Você já imaginou você ter um orgasmo de 3 dias? 3 dias de orgasmo. No terceiro dia o cara não aguenta mais. É igual comer lagosta durante 22 anos. Eu gosto tanto de lagosta na manteiga. Então você vai comer 22 anos só lagosta. Chega uma hora que eu digo: não, para. Eu não quero mais ver lagosta na minha frente. Tudo tem limite. E o sábado é a lembrança dos meus limites. Não adianta eu querer trabalhar para ganhar mais. Porque não. Inclusive, se eu ganhasse muito, não ia ter graça. Tudo tem limite. O prazer da comida, o prazer sexual, o prazer do dinheiro, tem limites. E o sábado é quando eu digo assim: chega, não quero. Mas você agora tem uma chance de ganhar mais, mas eu não quero. É o Nelson Rockefeller, né? O primeiro bilionário norte-americano. Descobriu as primeiras minas de petróleo, o velho Rockefeller. Estava com 82 anos de idade e trabalhava 16 horas por dia, com 82 anos de idade. Bilionário já. Aí um repórter chegou para ele e disse: senhor Rockefeller, o senhor com 82 anos trabalha tanto para quê? O quanto que é o suficiente? Você já tem dinheiro suficiente? O quanto é o suficiente? E aí disse que ele deu um sorrisozinho e disse assim: um pouquinho mais. Um pouquinho mais é o suficiente. E aí o sábado é essa chamada que nós dizemos para o nosso corpo: chega. Não quero, não vou. Se eu trabalhar, eu estou rompendo com os meus limites. E deixa de ser agradável, deixa de ser gostoso, passa a ser tortura. O prazer sexual, o orgasmo só é bom porque vem e passa. Porque se fosse 6 meses naquele negócio, ninguém aguentava. Por mais tentador que seja. Então sábado é um limite físico. Que eu digo assim: tem que parar. E o judeu para não só uma vez por semana, ele para a terra de 7 em 7 anos. Eu já estive em Israel e vi. Eles cultivam a terra durante 6 anos e no 7º ela descansa.
A gente está viajando para aquelas fazendas lá de Israel, e aí vê aqueles campos tudo parado. Aí diz assim, o que está acontecendo aqui? A terra está descansando, vai descansar por um ano. Tudo tem que descansar. Então o sábado é um princípio. Agora, o sábado é um princípio que nos lembra os nossos limites, para nós nos lembrarmos o seguinte, que a lei existe não para a gente cumprir ela, para nós nos lembrarmos de princípios, inclusive espirituais, e o sábado é, em segundo lugar, um princípio espiritual. E qual é o princípio espiritual do sábado? É que uma vez por semana eu paro com as minhas atividades do dia a dia para eu alimentar a minha alma do que é eterno, para eu descansar a minha alma das coisas da terra e me voltar para as coisas de Deus. Sábado é isso, o conceito do sábado é esse. Porque eu podia viver constantemente me preocupando de ganhar dinheiro, de me divertir, de comer, de passear, de ir para o cinema. E aí eu digo para minha alma o seguinte, não, a vida não é só isso, a vida tem outra dimensão e eu tenho que me preparar para ela. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, a gente corre e enche a nossa cabeça de muitas coisas e não tem tempo para as coisas de Deus. Nós vamos nos encontrar com Deus já. E você passa a vida correndo de um lado para o outro. O sábado é eu dizer assim para minha alma, chega de novela, chega de cinema, chega de Jornal Nacional, chega de Folha de São Paulo, chega de Revista Veja, chega de governo do PT, do PSDB, chega, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero agora me alimentar do que é eterno. E sábado é eu chamar a minha alma e dizer assim, o homem não viverá só de pão, o homem vive das palavras que procedem da boca de Deus. Nós nos alimentamos de palavras, de poemas que procedem da boca do próprio Deus. Isso é sábado. Então, você pode olhar para a lei como uma obediência à lei, ou você pode olhar para a lei e ver que a lei está apontando para um princípio. Então existem certas leis na Bíblia que não são mandamentos pelo mandamento, porque se fosse um mandamento pelo mandamento seria muito pouco. A lei de Deus não é um mandamento em si, o mandamento em si é o mínimo. A lei de Deus é um chamado para eu me distanciar desse mínimo. Então muita gente chega para mim e diz assim, pastor, um dia desses eu estava conversando com um irmão que guarda o sábado e ele me fez essa pergunta. Ele falou assim, eu lhe dou R$1.000 se você me mostrar na Bíblia onde é que tem na Bíblia que nós devemos trocar o sábado pelo domingo. Fez esse desafio para mim. Te dou R$1.000 se você me mostrar. Eu digo, e quem foi que disse que eu troquei o sábado pelo domingo? Eu não troquei o sábado pelo domingo. Só que para mim, sábado é uma convenção. O nome não importa, importa o princípio. Porque o nome dos dias da semana são convenções humanas. Nós podemos convencionar, trocar e começar a chamar o sábado de um outro nome. Vamos chamar sábado de o quê? Vamos chamar sábado de jueves. Palavra lá em espanhol, não sei nem que dia da semana é jueves, quinta-feira, né? Sei lá que dia é. Vamos chamar de, chama sábado de Pindamonhangaba. Então, e vamos trocar e dizer que domingo já é sábado. Só trocar uma convenção, passa um decreto-lei lá no Congresso, que tem muita gente inquieta, e que a partir de agora, o senhor presidente da República declara que no Brasil os domingos vão se chamar sábado. Isso é uma convenção humana. O importante não é o dia, porque inclusive qual é o dia do sábado que a gente deve guardar? É o sábado de Jerusalém ou é o sábado do Japão? Porque pelos fusos horários, você pode estar na sexta-feira no Brasil e já ser sábado em Israel. E ainda é sexta-feira aqui. E você pode estar aqui na sexta-feira e já ser domingo no Japão, sei lá. Os fusos horários, 24 horas, qual é o que a gente guarda? Se for pelo de Jerusalém, quando for 6 horas da tarde de sexta-feira, começa o sábado, e quando for 6 horas da tarde do sábado, termina o sábado. Só que hora de Jerusalém, não hora do Brasil, hora de São Francisco, hora do Japão, hora da onde?
Então é uma questão de convenção humana, porque o sábado não é a questão do dia em si, é o princípio. O meu sábado não é domingo. Sabe qual é o meu sábado? Segunda-feira. O meu, Ricardo Gondim, é segunda-feira, porque domingo eu termino o culto aqui, eu tô um bagaço, parece que passou uma jamanta nas minhas costas. Não é um dia de descanso. Domingo não é dia de descanso para mim. Dia de descanso é segunda-feira, que eu acordo, até apertar o botão do elevador eu tenho preguiça. Eu acordo, eu não quero saber de nada. Vou leio minha Bíblia devagar, sem preocupação, leio o jornal, bem devagarzinho, vou correr. É a minha segunda-feira, é o meu sábado. Talvez você que é militar, o seu sábado seja, você tem plantão lá no quartel, ou talvez você seja médico, ou seja enfermeiro, o seu sábado é qual? É quinta-feira, é terça. Qual é o seu sábado? O importante é que você pare e nessa parada você fale para sua alma o seguinte: alma, agora se preocupa com outros valores, coloca o coração em outras dimensões, em outras riquezas. Isso é sábado. Sábado é nos lembrarmos que nós não estamos obrigados a um mínimo, porque para mim o dia sagrado não é mais sábado, e nem domingo, e nem segunda. Para mim, os dias sagrados são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia é sagrado para mim. Não é mais um dia sagrado, o dia do Senhor. O dia do Senhor é terça-feira, é quarta, é quinta. Todo dia é dia do Senhor. Só que tem um dia na semana que eu falo para minha alma: alma, hoje você vai descansar. Hoje você vai parar. Hoje você não vai se preocupar. Hoje você vai se alimentar de outros valores. Isto é o princípio do sábado. Quando a gente não está preocupado com a lei, mas está preocupado com o princípio. Então a lei é como a luz que mostra que a sala está suja, mas ela não é a vassoura que limpa a casa. A vassoura que limpa a casa é a compreensão do poder do Espírito Santo. A lei é como o espelho que o dentista usa para ver as nossas pequenas cáries. Aquele espelhinho que ele põe na nossa boca e aumenta lá e ele vê direitinho a cárie. Mas o dentista não vai tentar limpar a cárie com o espelho. Ele usa um outro instrumento. Se a sua casa faltar energia e você pegar uma lanterna e for lá no quadro de luz, tem um fusível, aí você diz: o fusível queimou. Você tira o fusívelzinho queimado e você não tenta meter só porque a lanterna está acesa, meter a lanterna dentro do fusível e fazer a lanterna acender a casa inteira. Você sabe que você precisa de outro fusível, que aquele queimou. A lei é o que mostra a gente as coisas. Mas a lei é incompetente e é incapaz de me ajudar a entender princípios. A lei não mostra princípios para mim. O que mostra princípios para mim é o Espírito de Deus, é a palavra. Por isso é que a Bíblia diz: a letra mata e o que dá vida é o Espírito. Porque tem muita gente que quer saber assim: pastor, eu quero saber qual é o dia, porque no sábado eu vou dedicar o meu dia para o Senhor. Tem muita gente que me pergunta assim: pastor, qual é a linha aqui do pecado? A lei é o mínimo, né? Então imagine a lei assim como uma linha que está traçada no chão. Quem estiver do lado de cada linha está do lado de Deus, e quem estiver do lado de lá está do lado do inferno. Aí as pessoas dizem assim: pastor, o que é pecado? Porque eles querem ficar bem aqui assim, em cima da lei, assim, sabe? Não quer botar o pé aqui, porque senão vai para o inferno, mas fica aqui assim, ó. É verdade. Quer saber qual é o mínimo para andar no mínimo? E Jesus diz o seguinte: isso é lei. E o mandamento é só para indicar o mínimo. Quando a Bíblia diz assim: não adulterarás, isso é o mínimo. Mas não é para eu viver com o coração cheio de lascívia, mas eu nunca vou para motel, então eu não adulterei. Jesus disse: não adiantou nada, amigo. Você andou em cima da linha, mas o seu coração está podre. A lei diz: não adulterarás, mas aquele que no coração deseja, esse já cometeu adultério. Que o problema não é você andar em cima da linha, é o que está dentro do coração. A lei diz: não matarás. Eu nunca dei um tiro na cara de ninguém, mas eu tenho o coração imerso em ódio, banhado de rancor e de amargura. Não adiantou nada eu nunca ter matado ninguém. O problema é o meu coração. Talvez eu ainda não matei porque eu tive medo de ir preso, que eu não tive oportunidade.
mas que eu desejo, às vezes desejo. Se o cara me dá uma cortada no trânsito, eu fico assim, se ele virasse ali na frente e batesse contra um poste, como seria maravilhoso. Aí Deus diz assim: Ricardo, adianta você não matar, cara. Adianta você nunca ter matado ninguém. Olha o teu coração, tá podre. O sábado, o dízimo, não é assim: pastor, eu tenho que dar o dízimo? Tem, então acabou-se, cumpri minha obrigação. Deus disse: não é isso. O dízimo é o mínimo, porque na verdade o meu dinheiro é todo de Deus. E o piso é o mínimo que eu devia fazer. E eu não estou preocupado se eu ando acima, longe da lei, eu não estou preocupado com ela. Se passarem uma lei hoje no Brasil de que estuprador de criança vai ter pena de morte, eu não estou preocupado. Eu não estou em cima da lei. Não sei se vocês viram essa semana, descobriram uma rede de pedofilia. Pedófilos que estavam estuprando crianças de 2 e 3 anos de idade. 2 ou 3 anos de idade, pedófilos. Eu não consigo imaginar a torpeza, a imundície do coração de um homem que deseja sexualmente uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Se passarem uma lei que esse miserável vai passar o resto da vida atrás das barras e prisão perpétua para pedófilo dessa categoria, eu não estou preocupado. Eu não vou dormir hoje à noite: ai meu Deus, que lei, ai que coisa horrível, passaram uma lei, ai, e minha mulher, o que está acontecendo, Ricardo? Eu estou preocupado, por quê? Minha mulher vai dizer: o que está acontecendo com você? Porque eu ando tão longe disso aí, que essa lei não me alcança, porque eu tenho outros valores na minha vida, essa lei não me toca. Então a Bíblia diz que a lei é o mínimo, mas os filhos de Deus andam tão mais acima do que a lei, que eles nem precisam se preocupar com a lei, porque o coração do verdadeiro cristão não é achar o mínimo, mas é conhecer o coração do Pai. E quanto mais perto nós estamos do Pai, menos preocupados nós estamos com a lei. Então essa discussão do sábado para Jesus era tão pequena, porque uma pessoa que tem os valores do reino não precisa ficar trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ter mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, esses são valores para quem não tem as coisas de Deus. Porque quem tem as coisas de Deus, isso é menor. Terceiro, o amor e a misericórdia devem triunfar sobre todo detalhe da religião. Todo detalhe da religião. Jesus está numa sala, e aí na sala tem um homem que está uma mão mirrada. E eu fico imaginando, irmãos, as pessoas irrequietas, nervosas, porque se Jesus curar esse homem no sábado, ele vai estar violando um princípio religioso. E aí Jesus diz assim: pessoal, pelo amor de Deus, o que é mais importante? É o princípio religioso, é a vida. Pessoal, presta atenção. Os princípios religiosos têm que estar a favor da vida e não contra ela. Se a religião boicota, se o preceito religioso asfixia viver, joga fora a religião, joga fora o preceito religioso, porque nós estamos trabalhando não para perpetuar a religião, mas para promover vida. Ali estava um homem com a mão mirrada e todo mundo pensando assim: vamos ver. E ninguém preocupado com o homem. Estavam mais preocupados com o preceito religioso. Isso é horrível. Quantas igrejas, movimentos se tornam tão ciosos do que fazem, que eles perdem contato com a vida. Com a vida.
Eu me lembro que a Jerusa, minha esposa, eu namorava com ela. A gente ainda era namorado. E eu já era jovem pregador, 22 anos de idade, pregando. E eu pregava, gritava mais do que grito hoje, acreditam vocês? Eu era um esgoelado na vida, terminava rouco toda a vida. E eu ia naquelas igrejas pentecostais pregar, e a Jerusa tinha que dar uma aula. Ela era professora de inglês na época, e ela estava dando aula de inglês, e eu fui pregar numa igreja pentecostal e disse: olha, passa lá e me pega. Só que a Jerusa estava de calça comprida. Quando chegou lá na igreja, já eram as 9 horas, chegou na hora do pobre, né? Já estava 15 minutos para terminar o culto, eu pregando lá, e ela, quando me viu lá, me esgoelando, pregando, ela pensou: vou ouvir o Ricardo, vou entrar para ouvir o Ricardo pregar o restinho da pregação dele. Só que quando ela foi entrando, o diácono botou a mão assim na frente dela e disse: não, senhora, a senhora não é bem-vinda. Mas por quê? Eu quero assistir o culto. Não sabia quem ela era, não sabia que era minha namorada, não sabia nada. A senhora não pode entrar. Por quê? Está de calça comprida, e nesse templo sagrado não entra mulher de calça comprida. Aí a Jerusa voltou quietinha lá pro carro, abriu o vidro e ficou tentando ouvir do ouvido. Quando eu cheguei, terminei de pregar, ela falou: Ricardo, você não acredita, não deixaram eu entrar. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, imagine se essa mulher, ainda bem que era minha namorada, mas imagine se fosse uma pessoa desesperada, precisando de uma palavra de esperança, não teria acesso à palavra de esperança. Por quê? Porque nós temos uma norma na nossa igreja que mulher não entra de calça comprida. Cara, joga fora essa norma, meu amigo, pelo amor de Deus. Que ridículo, que pequeno. Quantas vezes a religião se torna pequena? E o que Jesus quis nos ensinar foi o seguinte: se alguma coisa acontecer que precisa que eu abra mão de princípios religiosos, princípios não, de leis religiosas, em nome de princípios de vida, as leis religiosas vão para o espaço. Jesus não tinha problema nenhum, inclusive, de ser incoerente. Jesus era mais amoroso do que coerente. Aliás, você só consegue ser uma pessoa amorosa se você não for coerente. Pense nisso, guarda isso aí durante a semana e fique pensando. O coerente é o nazista, é o fundamentalista. Esse é o coerente, é o cara que começa de um jeito e termina daquele mesmo jeito. Quem ama tem que, inclusive, às vezes ser incoerente, dizer certas coisas e dizer: ih, rapaz, eu falei, né? Então deixa eu desfalar. Tá bom, eu volto atrás. Jesus fez isso. A palavra de Jesus nunca foi assim: falei, tá falado e vai até o fim desse jeito. Nunca. Ele amava. E quem ama não pode ser assim. Porque tem marido que é assim com a mulher, né? Falei, tá falado há 15 anos atrás e vai continuar desse jeito. Porque meu pai me ensinou desse jeito, eu sou filho de espanhol. Tem gente que é assim. Cara, você não sabe amar. Quem ama diz assim: eu falei, mas eu volto atrás, porque eu amo você. Jesus chegou um dia, ele estava ensinando, chamou os discípulos dele e disse assim: olha, vocês não vão para casa de gentios. Vocês estão proibidos de pregar para gentio, estão ouvindo? Fica imaginando Pedro de braço cruzado, Filipe, Bartolomeu, tudo ouvindo assim Jesus dizendo: vocês não vão para terra de gentio e não atendam nenhum gentio. A nossa missão é com judeu. Eu vim para a casa dos perdidos de Israel. Estão ouvindo? E Pedro: sim senhor, sim senhor, sim senhor. Estão ouvindo, né? Sim senhor. Não vão. Quando vocês forem, eu mandar vocês de 2 em 2, é só para judeu, tá entendendo? Sim, sim senhor, Jesus. Aí Jesus passa um tempo, ele está sentado numa mesa, comendo com os seus discípulos. Chega uma mulher. A mulher era Ciro-fenícia, não era judia. Ciro-fenícia. Senhor, eu tenho uma filha que está necessitando muito. Ela é endemoniada, tá uma situação difícil em casa. Ajuda, Senhor.
Aí Jesus manteve a pose, né? Falou: não, senhora, eu fui enviado à casa dos perdidos de Israel. Inclusive, não é certo tirar o pão. Discurso politicamente correto, os discípulos estavam ouvindo. Não é certo tirar o pão da mesa e dar para os cachorros, porque os judeus chamavam o gentio de cachorro. E Jesus usou a expressão, disse: não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. A mulher desesperada se jogou e disse assim: Senhor, tem misericórdia, porque até os cães, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Os cães comem das migalhas. Me dá só migalha, Jesus, basta as migalhas, não precisa dar da mesa não, eu quero as migalhas. E aquilo tocou no coração de Jesus, e quem ama não precisa ser coerente. Eu fico imaginando Jesus olhando assim para os discípulos e fazendo assim, ó. Não tem jeito, cara, eu não posso continuar com aquele discurso. Olha essa mulher, olha a necessidade do coração dela. É como se ele estivesse dizendo: esquece, está mais importante essa vida do que eu parecer que sou politicamente correto. O evangelho não está preservando ritos religiosos, está defendendo vida. A mensagem do evangelho está a favor da vida. E se algum ponto o que nós fizermos atrapalhar, vamos parar de fazer para que vidas sejam salvas. Porque se tiver alguém perdido, nós vamos buscar. E se for preciso ser no sábado, seja no sábado. Se for preciso rasgar o estatuto da nossa igreja, a gente rasga. Mas esta alma é preciosa para Deus. Essa é a mensagem. O rigor religioso só tem sentido se ele promover vida. Se ele não promover vida, se ele promover fundamentalismos, xiitismos, dureza, gente pedante, religioso pedante, se promover isso, meu irmão, não vale nada.